Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre os melhores jogos, os jogos que a gente escolheu para o final de semana. A gente sempre grava 2 vídeos na semana, um falando da primeira parte da semana e outro falando dos jogos do final de semana, que já inclui esta sexta-feira. E para esse vídeo a gente vai ter aqui como tema os grandes clássicos. São jogos incríveis que a gente vai ter. Bayern contra Bayern, Flamengo e Vasco, Tottenham e Manchester United, Juventus e Inter, Palmeiras e São Paulo. Só jogaço. E obviamente para falar sobre todos esses jogos, o CX vai estar explicando aí para vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Covil, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso cantinho aqui, ao nosso ambiente de trabalho, aonde as coisas do off-game acontecem, aonde o off-game de fato acontece. E hoje é quinta-feira de quinta, tô falando com vocês aqui da madrugada de quinta para sexta, que é onde acontece o final de semana. Então, para você que está aí esperando chegar o sábado, esperando chegar o domingo, esperando chegar aquele jogo que você está tão ansioso. Prepare-se ele para ele antes. Olha aqui, o final de semana do off game é quinta-feira, não é no sábado, 10 minutos antes do jogo, não. É quinta-feira. Para quê? Para a gente poder ter uma preparação, depois um acompanhamento da preparação e aí chegar com um potencial maior de conhecimento e de assertividade e o potencial de assertividade para os jogos que vêm por aí no final de semana. E se você não faz apostas, não trabalha com trading nem nada, também é um vídeo, é um material super interessante para você, super importante, super legal para você poder acompanhar o jogo com mais informação, poder conversar com seus amigos com mais argumentação. Afinal de contas, a gente vai falar de grandes clássicos, e em grandes clássicos a gente sabe como é que é, né? Todo mundo tem razão e ao mesmo tempo todo mundo está errado. O final de semana ele tem pelo menos 5 grandes partidas, 3 pela Europa, 2 pela América do Sul. O interessante é o contrário, né, da semana passada. Na semana passada a gente falou de mais clássicos aqui no Brasil. A gente falou de Cruzeiro e Atlético, de Inter e Grêmio, de Flamengo. Teve um clássico, cara, Flamengo e Fluminense. Então teve muito mais clássicos no Brasil do que na Europa, né? Eu sei que depois a gente recebeu várias mensagens e tal. Pô, Sex, você falou de vários clássicos na Europa semana passada e acabou não falando do Porto, né? E teve o clássico do Porto em Portugal. É verdade, a gente não falou do clássico do Porto. Ficamos devendo o Porto para vocês, mas hoje no canal já teve uma live do Porto, então vocês já não estão tão órfãos do Porto assim, porque hoje eu digo aqui na quinta-feira à tarde pela Europa League, a gente fez uma live ao vivo sobre o Porto e Roma na Europa League. Essa semana é diferente, essa semana a gente tem 3 grandes jogos na Europa e 2 grandes jogos no Brasil. Para começar aqui, a gente vai começar falando pelos jogos europeus, então esse final de semana vai estar bem movimentado com jogos bem grandes na Alemanha, na Inglaterra e na Itália, sendo que dos 3 clássicos, o da Alemanha realmente é uma briga pela liderança. Na Itália, a liderança do campeonato pode ter influência por um dos 2 times, e na Inglaterra é um clássico de camisas, mas a gente sabe que não representam grandes coisas na tabela do campeonato. Então, você tem aqui grandes jogos para todos os gostos aqui. Aquele que só um representa o topo da tabela, aquele que ambos representam o topo da tabela, e aquele que ninguém representa o topo da tabela. A gente está falando só mesmo pelas camisas, pela tradição, só por isso mesmo. E pelo poder financeiro, que também é muito importante ultimamente.
O primeiro dos clássicos que a gente vai falar, um clássico europeu, a disputa ali, o jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen é o atual campeão da Bundesliga. O Bayern de Munique é o atual líder da Bundesliga. O Leverkusen é o segundo colocado. A gente está aqui com a Bundesliga num momento bem interessante da temporada. São 21 jogos completos. A gente vai aqui nesse final de semana para a 22ª rodada. É um campeonato de 34 rodadas. O Bayern de Munique é o líder do campeonato, 8 pontos na frente do Bayer Leverkusen. Depois dessa rodada, cada equipe vai fazer mais 12 partidas. E se o Bayern de Munique vencer esse jogo, ele terá 11 pontos de vantagem e 12 rodadas para disputar. Dá para dizer que se não acontecer uma coisa histórica aqui, o Bayern de Munique vencendo o Bayer Leverkusen será campeão alemão. E se o Bayer Leverkusen vencer essa partida, ele tem condições pelo menos de postergar essa briga para mais para frente. Então é um jogo extremamente importante, muito importante, principalmente para o Bayer Leverkusen. Joga em casa. 2, é o adversário que está 8 pontos atrás. Então ele é o perseguidor no caso do campeonato. E não vencer, e é o time que defende o título, tem isso também, né? Então não vencer aqui é muito, muito ruim para o Bayer Leverkusen, tá? Como eu disse, uma vitória do Bayern de Munique aqui define o campeonato para mim. Acaba o campeonato aqui com uma vitória do Bayern de Munique, tá? Seriam 11 pontos de vantagem, 12 jogos para disputar dentro da Alemanha. É bem improvável que o Leverkusen consiga descontar 11 pontos. Eu acho, inclusive, que se esse jogo empatar, a diferença vai continuar em 8 pontos. E o Bayern terá 8 pontos de vantagem em 12 jogos. Esses 8 pontos eu já acho muito difícil para o Bayern Leverkusen. 11 pontos eu não vejo um cenário em que isso aconteça, a não ser um único cenário, como eu acabei de falar, um cenário histórico. Aí sim, a gente vai ter o Bayern Leverkusen vencendo um campeonato num caso de derrota para o Bayern de Munique nesse final de semana. Muito bem, a gente já sabe que o Bayern de Munique é o líder, mas ser o líder não é uma boa coisa nesse tipo de confronto aqui. A Alemanha tem um stats muito peculiar. Se eu pegar aqui os últimos 7 confrontos da Bundesliga, entre o primeiro e o segundo colocados, por exemplo, que é o caso desse final de semana, o líder do campeonato venceu esse confronto só uma vez. Só uma vez em 7 jogos. Nos últimos 7 jogos. Então, não é um confronto que recentemente anda fazendo muito bem para os líderes do campeonato. Então, o Bayern de Munique, no caso aqui, tem que tomar cuidado, ficar atento a esse tipo de stats aqui. Só por isso que eu acabei de falar, o Bayern de Munique já não deve ser encarado como um super favorito no jogo. Para mim, o Bayern de Munique é um favorito pequeno, é um ligeiro favorito no jogo. Eu não vejo ele como um grande favorito, eu não vejo ele como um super favorito, eu não vejo ele como um hiper favorito, nem como um favorito com força. Para mim, ele é um time ligeiramente favorito. Quando a gente fala que um time é ligeiramente favorito, é um negócio bem tênue, que tende quase para um flip, quase para um 50-50. Então, vamos ver primeiro se historicamente isso faz sentido, já que pela tabela do campeonato a gente vê que o Bayern de Munique tem uma vantagem sobre o Leverkusen. Historicamente, eles já se enfrentaram 100 vezes. É um confronto que não aconteceu tantas vezes assim. Tá? Parece que eles já se enfrentaram muito mais vezes do que isso, mas não. Foram só 100 confrontos. Dentro da Bundesliga, o Bayer Leverkusen mandou esta partida 45 vezes.
E historicamente falando, a vantagem do Bayern de Munique neste confronto aqui, quando ele está fora de casa, realmente é ligeiro, tá? Ele tem 19 vitórias contra 16 vitórias do Bayer Leverkusen e 10 empates. É um confronto bem equilibrado, com um pouco de vantagem para o Bayern de Munique. Tá? Então, não é pelo, obviamente, não é pelo stats recentes de primeiro contra segundo que eu vou colocar o Bayern de Munique muito favorito nesse jogo. Também não é pelo histórico que eu vou fazer isso. Então, vamos tentar aqui buscar recentemente o que aconteceu entre essas duas equipes. E vejam só, os últimos 2 confrontos foram vencidos pelo Bayer Leverkusen, em casa, como mandante. 3-0 e 2-1. Isso aqui reforça a ideia de que o Bayern de Munique é favorito, sim, mas é favorito, é aquele favorito pequeno, é aquele jogo complexo, não é tão simples assim, não. Se eu for levar este confronto recente mais para frente, eu vou encontrar aqui 6 vitórias do Bayern de Munique nos últimos 10 confrontos. Obviamente, alguém pode me falar assim, peraí, CX, agora você está me mostrando 6 vitórias em 10. Mas 6 vitórias em 10 não coloca nenhum time muito superior ao outro. É como eu disse, ele segue ligeiramente favorito. Se o Bayern de Munique venceu 60% das vezes aqui, 40% ele não venceu. Então, continua um confronto favorável ao Bayern de Munique, porém com certo equilíbrio. Aí começam a vir aqui fatores que, apesar do primeiro colocado não ganhar muito, que apesar do Bayer Leverkusen jogando em casa ter vencido as 2 últimas vezes, começam a aparecer coisas aqui que pendem mais para o lado do Bayern de Munique. Quando eu falo do lado ofensivo, do ataque, por exemplo, o Bayern de Munique jogando fora de casa fez gols em todos os jogos da Bundesliga. Todo mundo tomou seu golzinho do Bayern. E por que que isso daqui é importante, Sex? Porque jogando em casa, apesar de ter 5 vitórias seguidas, e você que trabalha, você que assiste, você que acompanha o Bayer Leverkusen, você sabe disso, ele venceu os últimos 5 jogos. O Bayer Leverkusen tem uma das piores defesas do campeonato jogando em casa. Então, apesar das vitórias, o Bayer Leverkusen nos últimos 5 jogos, ele só não sofreu gols do Mainz, mas ele distribuiu gols para o São Paulo, para o Freiburg, para o Mönchengladbach, para o Hoffenheim. Então, vejam, distribuir esses gols, ou seja, você tem uma defesa que não consegue lidar com esses clean sheets quando o adversário é o Bayern de Munique, é muito mais perigoso para o Bayer Leverkusen. Então, essa relação aqui de ataque contra defesa, principalmente na relação casa-fora, ela reforça um pouco esse ligeiro favoritismo que o Bayern de Munique tem sobre o Bayer Leverkusen. Uma outra coisa que é importante dizer, obviamente, acho que eu nem precisava mencionar isso, se o Bayer Leverkusen ele tem uma defesa ruim jogando em casa e vai enfrentar um ataque que eu não posso dizer nem que ele é eficiente, ele é perfeito, porque ele fez gol em todas as partidas fora de casa, a gente tem uma boa tendência de ter gols nessa partida, de ver gols acontecerem e, principalmente, a gente tem um bom potencial aqui para um jogo em que ambas as equipes marcam gols. Mas isso é só um potencial. E este potencial, tanto para gols quanto para ambas as equipes marcarem gols, não tira do Bayern de Munique aquele ligeiro favoritismo nessa partida aqui. Então, para o primeiro jogo aqui, para o primeiro grande clássico europeu, não há outra alternativa, apesar, e aqui eu vou mencionar isso mais uma vez, apesar de na Bundesliga
nos últimos 7 confrontos entre o líder e o vice-líder, o líder ter ganho apenas uma vez, apesar disso, e o Bayer Leverkusen ter vencido as últimas 2 vezes em casa este confronto, apesar disso, eu ainda vou tratar o Bayern de Munique como favorito, mas veja, é um favoritismo leve. É quase um flip, mas por alguns pequenos detalhes, o Bayern de Munique, para mim, vem favorito nesse confronto e se vencer, é campeão alemão. Pode ser que eu tenha que falar o contrário disso em alguns vídeos para frente. Acompanhe essa história. Mas a vitória do Bayern de Munique aqui, para mim, define a Bundesliga dessa temporada. O que para o Bayern de Munique é excelente, tá? Eu não mencionei aqui, por exemplo, que o Bayern de Munique ele está envolvido num confronto da Champions League, né? Para o próximo meio de semana, ele enfrenta o Celtic. Ele poderia, por que não, poupar jogadores nesse jogo contra o Bayer Leverkusen, pensando em definir uma vaga na Champions League na próxima semana? Sim, poderia. E pode até ser que faça, porque a vantagem que o Bayern de Munique tem é muito grande. Mas o Bayern de Munique venceu o Celtic em Glasgow e leva para Munique a vantagem do empate no segundo jogo, e por esse motivo eu não acredito em muitos jogadores poupados pelo Bayern de Munique num jogo importante desse que pode render o título para ele. E aí sim, um título alemão praticamente ganho a tantas rodadas antecipadamente vai melhorar muito a vida do Bayern de Munique para se ele continuar na Champions League. Né? Vai melhorar muito, porque ele vai poder usar o campeonato alemão para descansar parte dos jogadores que ele vai usar na Champions League. Esse é o primeiro clássico europeu do final de semana. Vamos para o segundo. O segundo clássico, olha, ele é impressionante, para dizer o mínimo. Tá? A gente vai falar do clássico inglês aqui entre Tottenham e Manchester United. E é um negócio assim assustador. Como o Tottenham e Manchester United, eles são um confronto. Eu poderia classificar isso aqui como o confronto da moedinha. Tá? Por quê? Porque tudo aqui entre eles é flip. Tudo entre eles é flip. Tudo. Tudo. Eu vou acabar falando aqui para vocês algumas coisas. Por exemplo, vamos puxar a vida deste confronto historicamente falando. Historicamente, Manchester United e Tottenham já se enfrentaram 203 vezes. O Tottenham foi mandante neste jogo dentro da Premier League 83 vezes. Olha só, 83 vezes. E neste confronto a gente viu 27 vitórias do Manchester United, 27 vitórias do Tottenham e 29 empates. Esse equilíbrio entre eles, ele é refletido em tudo que eu posso falar para vocês. Ele vai fugir só em um pequenino detalhe, e aí a gente chega lá. É muito, muito justinho o confronto entre eles, historicamente. Quando a gente traz esse confronto esses stats para confrontos mais recentes, então aí que é mais inacreditável. Você vai encontrar esse mesmo cenário que eu falei, bem divididinho em número de vezes que o Tottenham ganhou em 10 jogos, número de vezes que o Manchester United ganhou em 10 jogos, número de vezes que este jogo foi over, número de vezes que este jogo foi ambas marcam. É um negócio assustador o que este confronto aqui ele tem, esse teor, esse caráter de moedinha mesmo, de 50 a 50. Ah, Sex, mas não é possível. Vamos pegar esse jogo então, vamos jogar na tabela do campeonato. Será que na tabela do campeonato esses caras são tão iguaizinhos assim? Ué, olha lá. O Manchester United é o 13º colocado da Premier League. E o Tottenham? O Tottenham é o 14º.
são caras que andam juntos, historicamente andam juntos. É um negócio assustador e incrível. O que difere um pouquinho um do outro é o ataque. O ataque do Tottenham é muito melhor que o ataque do Manchester United. É muito melhor, não é pouca coisa melhor, não, é muito melhor. A gente está falando do Manchester United, uma equipe que tem 28 gols marcados no campeonato, contra uma equipe que marcou 48 gols e coloca o Tottenham como o terceiro melhor ataque da Premier League. Pô, Sex, mas como é que é possível? 48 gols e o cara tá em 14º? Sim, porque para o campeonato você precisa de defesa, né? E aí na defesa eles já são bem parecidos. Nem Tottenham, nem United, nenhum dos dois vai muito bem. A fase dos dois, será que difere muito? Dos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu uma partida. E nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2 partidas. Como são parecidos? Como andam juntos? Como são grudadinhos Manchester United e Tottenham? Obviamente, a expectativa de gols para esse jogo é alta. Alta por quê? Porque a gente está falando de duas defesas bem ruins. Duas defesas que são fracas, são frágeis, que tomam gols de todos os tipos. Tá? E nessa disputa de defesas mais fracas, eu vou dar um pouco de vantagem para o Tottenham nesse confronto aqui. Mas parecido com o que eu fiz com o Bayern de Munique. Aqui é um pouco diferente. Lá o Bayern ele tinha vantagem, era pequena, mas ele tinha vantagem historicamente, recentemente, dentro do campeonato. O Tottenham já não tem essa vantagem sobre o Manchester United, não tem. A vantagem que o Tottenham tem sobre o Manchester United é o ataque do Tottenham, que é um ataque muito mais efetivo, mas que tem uma defesa que estraga qualquer ataque. O Tottenham, apesar disso que eu estou falando, ele não venceu nenhuma das últimas 5 partidas que ele fez em casa, e o Manchester United fora de casa já foi um pouco melhor. Venceu 2 das últimas 5. Para mim, ainda, no final das contas, em um jogo que nenhuma das defesas, até o momento no campeonato, se provou capaz de defender uma vitória, eu ainda nessa trocação, eu ainda vou pender um pouquinho para o lado do Tottenham nessa partida. É o mandante do jogo, é um mandante com o melhor ataque. O Manchester United, além de visitante, é um visitante com um ataque pobre, que marca muito, sofrendo muito um gol por jogo, mas que vem entregando pelo menos um gol por jogo para quase todo mundo, e dessa vez ele vai enfrentar um dos melhores ataques da Premier League. Então, para mim aqui, para Tottenham e Manchester United, são muito próximos, andam juntos, mas eu vou dar um pouquinho de vantagem para o Tottenham. Então, naquele histórico que eu disse, de 27 vitórias para cada lado, 29 empates, os últimos 10 jogos, tudo bem divididinho. Nesse próximo dia 16, domingo, para mim, quem sai com vantagem desse confronto vai ser o Tottenham. Vai ser o Tottenham, porque ainda acho que, apesar da defesa do Tottenham não ganhar jogo nenhum, o ataque do Tottenham ainda vai fazer um pouco mais de diferença nessa partida aqui, tá? Inglaterra. Então, vocês veem que Alemanha e Inglaterra, eles têm cenários próximos. Na Alemanha, a gente tem um favorito leve, que é o Bayern de Munique. Na Inglaterra, nós não temos nenhum favorito. Eu estou aqui me apegando a esse ligeiro favoritismo para o Tottenham por causa de uma mínima vantagem que o Tottenham tem em relação ao Manchester United na hora de atacar. É mais eficiente, finaliza mais, joga em casa. Então, essas pequenas coisas me dão uma mini mesmo, uma mini vantagem para o time do
Tottenham em relação ao Manchester United. E aí, finalmente, vamos falar aqui do último clássico europeu, o clássico italiano. A cidade de Turim vai receber o clássico entre Juventus e Inter. É um grande jogo, é um grande clássico na Itália e bem curioso. É um clássico bem curioso. No campeonato, a Inter é a vice-líder. E é uma coisa bem interessante, porque a Inter é vice-líder e ela está só um único ponto atrás do Napoli. Então, ela está nessa perseguição. O Napoli tem um jogo dificílimo também nessa rodada. O Napoli vai a Roma enfrentar a Lazio, também é um jogo bem complicado para o Napoli. E a Inter vai a Turim enfrentar a Juventus. Quando a gente pensa em Inter de Milão e a gente, poxa, Inter de Milão, Champions League, jogando bem, classificada, ganhou vários e vários títulos italianos nos últimos tempos, a Juventus em queda, em declínio, mesmo fora de casa. Não vou dar um super favoritismo para a Inter, mas a Inter é favorita para esse jogo. As pessoas imediatamente pensam nisso. Mas não é bem assim que a coisa funciona quando esses dois times entram em campo em Turim. Por que, Ciex? Bom, primeira coisa, vamos fazer o que a gente sempre faz, né? Vamos puxar aqui historicamente como é que é esse confronto em Turim. 237 foram os números de jogos entre Juventus e Inter. Bem mais jogos, por exemplo, do que a gente viu na Alemanha, né? Que dava a impressão que ia ter muito mais jogos do que aquilo, mas não tem, não. Pelo campeonato italiano, a Juventus mandou esta partida 98 vezes. E atenção a esse número, a Juventus mandou 98 partidas contra a Inter de Milão pelo campeonato italiano Série A, das quais a Inter de Milão, no campo da Juventus, venceu apenas 13 vezes. 13 vezes em 98. Sim, existe uma relação de freguesia entre a Juventus e a Inter quando ela, a Juventus, é a mandante do jogo? Sim, existe. Isso por si só é um alerta na hora de acompanhar essa partida? Claro que é. Mas, por enquanto, isso é só fator histórico e nada mais. Mas vamos trazer isso aqui para os confrontos recentes. Vamos trazer isso aqui para os últimos 10 confrontos entre Inter e Juventus. Então, a Inter visitou Turim nas últimas 10 vezes desde o ano de 2018. E dessas 10 visitas, a Inter de Milão venceu 3 vezes. Então, vocês veem que não é uma loucura completa o que está se mostrando ali. Inclusive, me desculpe, 2 vezes a intervenção. A intervenção 3 vezes, mas 2 vezes. Então, nos últimos 10, então, o histórico recente, ele reflete bem o histórico geral entre eles. Mesmo grandes times da Inter de Milão foram a Turim nos últimos anos e de lá saíram só 2 vezes com a vitória. É um confronto difícil para a Inter, é um confronto que a Inter não tem vantagem histórica, não tem vantagem recente, sente muita dificuldade para jogar lá. Quando a gente fala de confrontos entre técnicos, esse técnico da Inter é um técnico que já vai a Turim algumas vezes enfrentar Juventus e não consegue tanto êxito assim. Então temos um confronto historicamente difícil, temos um confronto difícil também quando a gente pega isso recentemente. E quando a gente puxa na tabela, alguém pode falar assim, mas tudo bem, mas a Inter é a segunda colocada, a Juventus é só a quinta colocada, a Juventus empata demais, e a diferença entre os dois é 11 pontos, a Inter tem o melhor ataque disparado do campeonato, isso tudo é verdade. Isso é muito verdade. Mas a Juventus, apesar de ser só a 7ª melhor mandante do campeonato, não perdeu em casa, hein?
Não perdeu em casa. Ah, Sex, mas ela empata demais. Realmente, ela empata demais. Não tem nem o que discutir. Jogando em casa, é a equipe que mais empatou na Série A é a Juventus. A Juventus empata muitas vezes. Isso daí ninguém está discutindo. Mas a questão aqui é quantas vezes a Inter vai vencer esse jogo? Para quê? Para não existir uma relação de super confiança na Inter de Milão em um jogo desse e às vezes uma subvalorização da Juventus. Equipes com dificuldade da Juventus já enfrentaram a Inter em casa outras vezes, vocês viram aí, não foram tão mal assim. Vencer o jogo é uma outra história, mas tratar este jogo como um clássico em que a Inter é a favorita e vai simplesmente amassar a Juventus, tem que tomar um pouco de cuidado, que isso aqui não é a realidade dos fatos. É um jogo difícil para a Inter de Milão e importante para o campeonato. Lembrando, o Napoli vai a Roma enfrentar a Lazio, e é um jogo que, se a Juventus manter o que ela faz historicamente, dificultar a vida da Inter, de repente arranca um empate da Inter aqui, mais um para a Juventus, o Napoli ganha lá, a diferença aqui é um ponto, vai passar para 4 pontos. Ah, mas tem muito campeonato. Claro que tem, mas a Inter de Milão está envolvida em Champions League, vai ter um calendário complicado, então para a Inter é importante que ela use essa oportunidade aqui para tentar pegar a liderança do campeonato, mas não vai ser fácil. Historicamente é um jogo complicadíssimo contra a Juventus, que ainda não perdeu em casa, tem uma defesa super sólida, e a Inter leva mais uma coisa de ruim na bagagem aí. Não jogou bem grandes jogos. Pelo menos mais recentemente, contra o Milan empatou e perdeu para a Fiorentina por 3-0 recentemente. Então tem aí tem todos esses ingredientes importantes para a gente levar em consideração e na hora de tomar uma decisão a favor da Inter de Milão, ponderar muito bem tudo isso daqui e não tentar partir cegamente em apoio do time de Milão, porque costumam ser jogos duríssimos em Turim, Juventus e Inter. Inclusive, jogos em que, quando a Inter vence, são jogos duríssimos e a Inter não vence por muitos gols. São sempre jogos apertadinhos. Final de linha europeia. A gente falou o que tinha para falar de europeu. Vamos aqui rapidamente pular para o futebol brasileiro, que diferente da semana passada, não tem, né? Não tem 5 jogos, não tem 4 jogos, são 2 clássicos, mas são 2 super clássicos. Primeiro clássico, clássico do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Um jogo curioso porque, obviamente, o Flamengo vem de um jogo contra o Botafogo com briga, com tudo, mas o Flamengo poupou o time contra o Botafogo na medida do possível para enfrentar o Vasco com o seu time principal, com a sua força principal. O planejamento da semana do Flamengo foi enfrentar o Vasco. Então nós vamos para esse joguinho aqui entre Flamengo e Vasco. Historicamente, esse jogo é no Maracanã, é importante dizer, né, que agora, ultimamente, esses jogos eles estão sendo disputados no Maracanã quando manda do Flamengo, em São Januário quando manda do Vasco. E tem uma diferença brutal do que acontece nesse clássico quando é jogado no Maracanã e quando é jogado em São Januário. Flamengo, historicamente mandante nesta partida, 115 vezes pelo Campeonato Carioca. Aqui, bastante domínio do Flamengo. O Vasco só ganhou 32 vezes em 115 jogos, com o Flamengo mandante e disputando esse jogo na maioria esmagadora das vezes dele no Maracanã. Então, já é um problema para o nosso querido Vasco. O segundo problema do Vasco é o fato do Flamengo ter, na medida do possível, poupado seu time para jogar contra o Vasco com todos os titulares no mais alto nível possível.
Isso também é uma notícia ruim para o Vasco. A outra notícia ruim para o Vasco é a posição delicada do Vasco na tabela. O Vasco tem mais 3 partidas para fazer no campeonato. Uma dessas 3 partidas é exatamente contra o Flamengo, então depois desse jogo do Flamengo, o Vasco terá mais 2 partidas. E em caso de vitória do Flamengo aqui, o Vasco corre sim o risco de ficar de fora das 4 primeiras posições. Para isso acontecer, o Vasco teria que, perder para o Flamengo, e se perder para o Flamengo, combinado, por exemplo, com vitórias de Botafogo, que faz um jogo contra o Boa Vista, que é um dos piores times do campeonato, e uma vitória do Maricá, que vai jogar contra a Portuguesa do Rio, que é a penúltima colocada do campeonato, já seria os dois vencendo e o Vasco perdendo já é o suficiente para o Vasco ficar fora da zona de classificação. Então é importante que o Vasco pelo menos não perca, pelo menos não perca este jogo para o Flamengo, tá? Mas historicamente o Flamengo é o grande favorito. Recentemente, isso acontece também, Sex. Bom, recentemente, quando a gente coloca o Flamengo jogando no Maracanã contra o Vasco, claro que isso se repete. Eu estou encontrando aqui uma e apenas uma única vitória do Vasco sobre o Flamengo nos últimos 10 confrontos no Maracanã. Sim, o Vasco tem muita dificuldade para vencer o Flamengo no Maracanã. Uma coisa interessante, essa vitória do Vasco foi por 1-0. Então, além do Vasco vencer o Flamengo ser algo difícil de ver, o Vasco só conseguiu isso em uma partida que o Flamengo não marcou gols, que é dificílimo de acontecer no confronto também, tá? Esta é a única das últimas 10 partidas entre eles no Maracanã que o Flamengo não fez gol no Vasco. Então, temos aí mais uma confirmação de um domínio do Flamengo sobre o Vasco, que está no cenário complexo. Partindo aqui para a tabela do campeonato, o Flamengo é o líder do campeonato, o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato e o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato. Mais pontos desagradáveis para o Vasco da Gama, que vai enfrentar um Flamengo que tem no Maracanã 2 vitórias e 2 derrotas, mas é importante lembrar que essas 2 derrotas do Flamengo foram lá no começo do ano, nas primeiras rodadas do campeonato, quando ainda estava usando um time totalmente diferente do que o Flamengo vai enfrentar o Vasco nesse final de semana. E o Vasco tem mais um problema para esse jogo aqui. Fora de casa, o Vasco só tem uma vitória e só fez 3 gols fora de casa. Veja, o Vasco só fez 3 gols fora de casa, só passou um jogo contra o Flamengo sem sofrer gols. Me parece um ataque fraco enfrentando, além de um ataque forte, o melhor do campeonato, um ataque que historicamente e recentemente faz muitos gols no Vasco. O Vasco tem muitos problemas para esse jogo. É impossível você ir para um confronto desse e não tratar o Flamengo como favorito. Eu diria que aqui, diferente do Bayern de Munique, que é um leve favorito, diferente do Tottenham, que a gente foi pegar um favoritismo do Tottenham ali no detalhe, diferente da Inter de Milão, que é favorita, mas eu diria já que a Inter é uma favorita especulativa contra a Juventus, aqui não. Aqui a gente tem um favoritismo bem forte do Flamengo sobre o Vasco. E essa vitória do Vasco, como vocês já viram, é muito, muito, muito difícil de ver. Acontece pouco historicamente, uma vez nos últimos 10 jogos e dentro do Campeonato Carioca, jogando fora de casa, contra times obviamente piores que o Flamengo, o Vasco só venceu uma vez. Então, olho nesse Vasco aqui, que tem tudo para ter um trabalhão contra o Flamengo, se eu vou ser bem sincero. Se colocasse um documento agora e falasse para o Vasco que assinar um empate, eu acho que não iam contar para ninguém, mas o Vasco ia assinar, tá? E finalmente o fim de semana de clássicos termina com o clássico de São Paulo aqui entre Palmeiras e São Paulo. Dessa vez o Palmeiras mandante contra o São Paulo. A gente sabe que quando esse jogo é no Morumbi é
terrível para o Palmeiras. Mas dessa vez não, dessa vez o Palmeiras é o mandante dentro de casa. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo venceu só 3 vezes no estádio do Palmeiras, o que é muito bom e é muito favorável para o Palmeiras, esse clássico que costuma ser assim. Ele costuma dar vantagem àqueles que mandam as partidas. 320 vezes foi o confronto entre eles. 92 vezes o Palmeiras mandou esse jogo pelo Campeonato Paulista e o São Paulo venceu só 25 desses 92 jogos. Então aqui, obviamente, a gente tem uma vantagem a favor do Palmeiras nesse jogo, mas o que eu vou chamar bem a atenção aqui não é nem sobre o jogo em si, é sobre o inacreditável Campeonato Paulista. Porque, obviamente, a gente fala muito do Campeonato Carioca, fala muito do campeonato de um monte de lugar, mas o Campeonato Paulista ele é realmente inacreditável. Neste momento que eu estou falando com vocês aqui, o Palmeiras tem 16 pontos e o São Paulo tem 15 pontos. O Palmeiras tem um ataque melhor do que o do São Paulo. O Palmeiras tem uma defesa melhor que a do São Paulo. O Palmeiras perdeu menos que o São Paulo. Porém, o Palmeiras tem a quinta melhor campanha do campeonato. O São Paulo a sexta melhor campanha. Mas, neste momento, o São Paulo precisa de um ponto para se classificar. Então, em 3 jogos. Então, para mim, o São Paulo já está classificado. Eu já estou considerando o São Paulo classificado para a próxima fase, e o Palmeiras está neste momento eliminado da próxima fase. É uma coisa que o Campeonato Paulista precisa melhorar. Porque é uma coisa surreal. Nós temos uma equipe com mais pontos, um ataque melhor, uma defesa melhor, menos derrotas, eliminada. E uma equipe com menos pontos, um ataque pior, uma defesa pior, com mais derrotas, classificado. É uma coisa que é surreal. E de qualquer forma será surreal. Isso aqui tem acontecido repetidamente no Campeonato Paulista, ano após ano. Equipes com melhores campanhas, com mais pontos, com melhores ataques, com melhores defesas, ficando de fora da fase de playoff do campeonato, porque uma outra pior, num grupo mais fraco, acabou se classificando. Então, o Campeonato Paulista precisa rever isso aqui, porque é realmente um negócio assustador. Por tudo isso que eu falei para vocês, o clássico, obviamente, é muito mais importante para o Palmeiras do que para o São Paulo. Palmeiras joga em casa, obviamente deve jogar com tudo que tem de melhor. O Palmeiras jogou nessa última quinta-feira, na medida do possível, poupou o máximo de jogadores possível, mais ou menos o que o Flamengo fez também, para enfrentar o São Paulo no final de semana. É um jogo que, dentro do estádio do Palmeiras, o São Paulo não tem tanta vantagem assim. E o Palmeiras, para mim, aqui, ele não é um favorito especulativo, ele, para mim, ele é um ligeiro favorito. Provavelmente um favorito pouca coisa, um pouco mais forte do que é o Bayern contra o Bayer Leverkusen. Ainda é um clássico, o jogo é difícil, mas dentro do estádio do Palmeiras, o Palmeiras tende a ter vantagem contra o São Paulo e é assim que eu vou lidar com esse clássico. Resumão, então. Lá no clássico da Alemanha, um jogo de, historicamente, vantagem do Bayern, um jogo com muitos gols e que eu estou tratando o Bayern ligeiramente favorito, mas que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque os líderes da Bundesliga andam levando uma desvantagem enorme contra os vice-líderes nos confrontos diretos. Sem contar que os últimos 2 jogos o Bayer Leverkusen venceu em casa o Bayern de Munique. Mesmo assim, o Bayern de Munique, para mim, levemente favorito no primeiro jogo. No segundo jogo, um jogo muito igual entre Tottenham e Manchester United, mas eu vou me apegar ali ao fato do Tottenham ter um ataque melhor, as duas defesas são ruins igual, não tem uma vantagem de defesa assim para o Manchester United, então vou me apegar um pouquinho no ataque do Tottenham, pelo fato do Tottenham jogar em casa e dei ali um favoritismo bem levinho
do Tottenham contra o Manchester United num jogo completamente 50-50. No último clássico europeu, ali eu já puxo um favoritismo especulativo para a Inter de Milão, que tem o melhor time, que tem a melhor campanha, mas que não gosta ou não se dá muito bem quando vai a Turim, um ambiente que costuma ser bem hostil e não muito feliz para a Inter de Milão. Passando para o Brasil, no Brasil aqui eu encontro o único favorito mais forte para mim dentro desses clássicos, que é o Flamengo contra o Vasco, por tudo que eu falei, por todas as dificuldades que o Vasco tem para hoje fazer um jogo equilibrado contra o Flamengo. E finalmente, no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pela tabela, pelo regulamento esquisito desse campeonato que força o Palmeiras a jogar uma partida decisiva contra um São Paulo pior na tabela, mas classificado, eu dou um favoritismo para o Palmeiras um pouco maior do que o do Bayern de Munique, obviamente menor que o do Flamengo. É isso, Jean. Acho que deu para dar uma passadinha aí nesses 5 grandes jogos do final de semana e o que dá para esperar deles e o que a gente pode tirar de bom. É isso aí, espetacular. Deu sim uma passada profunda nos grandes clássicos. Achei que fica excelente, muito bem explicado. Bom, e dito tudo isso que você falou, aqui a gente já, como você já tinha explicado, a gente costuma preparar os nossos jogos com muita antecedência. A gente faz entradas Panthers e a gente, obviamente, pega as melhores odds do mercado, porque a gente faz tudo com muita antecedência, né? E aqui para vocês eu trago uma múltipla hoje aqui com 5, uma quíntupla, né? De cara, eu coloquei todos os jogos que a gente falou de uma vez. Isso não significa que se você que está aí vá copiar, vá fazer uma quíntupla, porque todo mundo sabe que quanto mais jogos você coloca no bilhete, maior a sua probabilidade de perder, não é mesmo? Então você pode fazer uma dupla, tirar uma dupla daqui, tirar uma tripla daqui, tirar uma simples daqui, tanto faz. Claro, as odds para simples elas não são atraentes, né? A gente chega a ter odds aqui abaixo de 1,20. Então são odds ruins, assim, né? Pra quem vai fazer Panther antecipado e tudo mais. Mas dá pra tirar muita coisa daqui. E também pode fazer outras coisas que a gente faz bastante, que são Yanks, né? Que algumas casas, não sei se todas as casas disponibilizam, mas a gente consegue fazer Yankees, consegue fazer Canadians, consegue fazer várias outras modalidades de múltipla que te permitem casar aí opções. Então, não necessariamente você tem que acertar as 5 do bilhete, você tem que acertar mais combinações dentro das suas 5 opções. Então, são outras modalidades Panthers que a gente usa bastante, mas aqui deixo vocês livres para escolherem o que quiserem fazer, mas eu obviamente também fiz essa quíntupla aqui, então ela está feita. Ela está casando com todas as estatísticas que a gente viu aqui nesse vídeo, com tudo que o CX falou, com tudo que a gente analisou antes. Então a gente tem no jogo do Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique um over 2. No Tottenham contra o Manchester United, a gente tem aqui um gol do Tottenham no jogo. No clássico da Itália, Juventus e Milan, Inter de Milão, a gente tem aqui mais um para a Juventus. No clássico carioca, Flamengo e Vasco, a gente puxou um mais 2 para o Vasco. E no clássico paulista, a gente puxou aqui um handicap 0 para o Palmeiras. Essa quíntupla seca inteira junta dá uma odd de 3,10 antecipada. É claro que se você está vendo isso no sábado, provavelmente essas odds já se modificaram e deve ficar bem menor essa múltipla aqui. Então, estude e faça suas entradas com antecedência para pegar as melhores odds. E bom, aqui nessas entradas que a gente fez, são as coisas que a gente tem altíssimas probabilidades. Ah, mas você vai dar um mais 2 pro Vasco? Com certeza, não. Faz tempo que a gente faz essa entrada e é muito tempo e ela não é perdida. Então, com certeza, sim.
A gente dá um handicap 2 pro Vasco, um handicap 1 para Juventus. E claro que pode acontecer um 7-0 do Flamengo. Eu gostaria muito, inclusive. Mas acho que, estatisticamente, não é o que acontece dentro do Maracanã, no Flamengo e Vasco. Bem como em Turim, a Juventus não. A Inter de Milão não é tão dominante em cima da Juventus, como já foi dito. Entre as outras coisas aí que a gente comentou. Então, basicamente é isso. Esse foi o nosso Nocovil de hoje, com jogos do final de semana, com análise das grandes clássicas. Espero que vocês tenham gostado. É isso, meus queridos. Eu acho que tá tudo bem explicadinho. Olha aí, uma múltiplazinha, porque não pode fazer só a múltipla, né? A múltipla do mês da semana nós acertamos, hein, já? Acertamos a múltipla do mês da Ah, semana. bateu, bateu. Bateu bonito. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido bom para vocês, proveitoso esse tempinho com a gente aqui no nosso cantinho de trabalho, no Governo Game. E vou pedir para você que ficou com a gente até aqui, que viu todas essas análises, que viu todo esse vídeo, que, por favor, deixe um like no vídeo da gente, deixe um like, inscreva-se no canal. Você assistiu aqui, acompanha a gente, veio até aqui no finalzinho, ouviu tudo de todos os jogos, se inscreva no canal, aproveite aí, tem vídeos todos os dias, 6 dias por semana, tem vídeo novo para vocês, a gente ainda faz algumas lives durante a semana. Então, se inscreva no canal, ajude o canal também a crescer e chegar a mais pessoas, para que a gente possa, talvez, quem sabe, agregar coisas boas para mais pessoas. É isso, meus queridos. Mais uma vez foi um grande prazer vocês aqui no nosso cantinho de trabalho. A gente tem ido embora, mas a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todos.